Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer bons estudos, boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje nós temos uma aula, né, a nossa aula 4, com relação ao nosso tema Começando a Vida Cristã. O tema da nossa aula de hoje é o que é a Bíblia, onde nós vamos falar um pouco a respeito da Bíblia, vamos falar sobre as suas origens, vamos falar sobre o seu propósito e também vamos falar algumas informações básicas para que nós possamos entender, né, como é que a Bíblia foi feita, como é que ela chegou até nós, algumas diferenças aí de versões, de linguagens, para que nós tenhamos ali um conhecimento ali básico, né, a respeito da palavra. O objetivo não é trazer um conhecimento muito aprofundado, um conhecimento assim de curso teológico, mas um conhecimento básico para que a gente possa, né, buscar o entendimento da palavra de Deus, buscar ali o seu propósito para as nossas vidas e nos espelharmos dentro dos seus ensinos para que nós tenhamos ali uma vida reta e digna diante do Senhor. Amém? Antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta, que você anotasse os textos que vão ser falados, anotasse também, né, ah, os temas que vão aqui ser ensinados ao longo do nosso estudo e que no nome de Jesus esses temas aí eles venham a fazer com que você cresça espiritualmente, que você cresça no conhecimento e que isso gere uma vida cristã consistente aí na sua caminhada, que seja algo útil e prático para o seu dia a dia e que realmente o Senhor possa estar falando contigo, trazendo esclarecimento, trazendo alinhamento e crescimento espiritual para a glória dele, tá bom? Antes de nós iniciarmos, também gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, como nós temos ensinado ao longo dos nossos vídeos, e nós queremos que esse vídeo também vá bem para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós estamos diante da tua presença e queremos consagrar esse tempo a ti, Senhor. Quero te pedir a tua bênção durante a ministração da tua palavra, a tua direção, teu fortalecimento, a tua sabedoria, para que eu possa transmitir, Senhor, os conhecimentos, para que eu possa transmitir os conceitos que o Senhor tem preparado para esse dia, de forma, Senhor, que os teus filhos eles possam crescer espiritualmente, de forma que eles possam se consolidar na tua presença e que realmente esse tempo de estudo seja uma bênção para eles. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, que nós possamos aprender também a respeito da tua palavra, a respeito da tua salvação que é descrita nessa palavra, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor tenha liberdade plena para conduzir essa aula conforme a tua vontade, e também para ensinar, Senhor, aos teus filhos, aqueles que vierem a assistir esse vídeo, de forma que eles venham a crescer espiritualmente e venham a se consolidar na vida cristã. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Então é isso, né? Agora nós vamos ter uma breve introdução e dentro dessa introdução nós vamos conhecer um pouquinho a respeito do tema, conhecer um pouquinho a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá, né, para a nossa introdução em nome de Jesus. Bom, nessa introdução nós vamos ler um pouquinho a respeito da palavra de Deus e do seu propósito. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler aqui o que tem escrito. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bom, o tema central da palavra de Deus é Cristo. O tema central da palavra de Deus é Jesus. Ou seja, tudo que gira em torno dela, ela tem que nos conduzir até o conhecimento de Cristo, o conhecimento da sua salvação. E nesse texto específico que nós acabamos de ler, nós vemos ali Paulo, né, aconselhando o seu discípulo, ali aconselhando a Timóteo, com relação a que o conhecimento dele das Sagradas Letras, ou seja, o conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, da Bíblia, vai fazer com que ele se torne sábio, ou seja, vai fazer com que ele tenha
ali uma maneira sábia para aplicar o seu conhecimento ao seu dia a dia, vai fazer com que ele tenha ali a sabedoria para lidar com todo tipo de situação, com todo tipo de circunstância, e também vai falar que ele vai despertar a fé dele na salvação que há em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia vai nos revelar a salvação. Não existe um outro propósito para a palavra de Deus, né? Claro que a palavra de Deus ela tem, digamos, ela tem solução, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Ela pode nos direcionar com relação ao nosso casamento, sim, pode. Ela pode nos direcionar com relação ao nosso trabalho, nossa vida profissional, com certeza isso também pode acontecer. E ela pode nos direcionar em um monte de situações e um monte de circunstâncias da nossa própria vida. Mas a grande questão é que o foco principal sempre vai ser nos levar a conhecermos a Cristo e a conhecermos a sua salvação. Não existe assim um outro propósito que realmente a Bíblia ela tem a não ser esse, né? Esse é o seu foco principal e os demais propósitos, mesmo aqueles que são do nosso interesse, eles são todos secundários mediante isso. Então, se nós não estivermos sendo conduzidos à salvação, se nós não estivermos buscando a Bíblia para que ela nos revele cada vez mais de Jesus e cada vez mais da sua vontade para as nossas vidas, a nossa leitura talvez ela esteja sendo uma leitura vã, né? Claro que o conhecimento ele sempre vai agregar alguma coisa e a palavra de Deus nunca volta vazia. Mas o nosso principal foco ele não pode se desviar ali do centro, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, revelada em Cristo Jesus, seu Filho, tá bom? Então esse aqui é um dos nossos temas aqui que nós vamos estar pensando. Nosso próximo tema agora, que nós vamos ver, né, depois dessa breve introdução que nós demos, é a questão da origem da Bíblia. Como é que ela iniciou, né? Como é que ela foi escrita, como é que ela foi preparada. Vamos estar falando algumas informações básicas a respeito disso. E para a gente poder estar meditando e para poder estar aprendendo um pouquinho sobre a origem da palavra de Deus e a origem das Escrituras, tá bom? Então vamos lá para o nosso tópico 1. Vamos começar a falar sobre essa origem no nome de Jesus. Bom, nesse tópico, a origem das escrituras, nós vamos ter algumas informações um pouco mais técnicas, né? Um pouco mais de um pensamento a respeito da palavra de Deus, e depois a gente vai estudar um pouquinho uma base bíblica a respeito de inspiração, vamos estar falando um pouquinho a respeito de como Deus ele preparou as escrituras para que elas chegassem até nós nos dias de hoje, né? Então vamos pensar no seguinte, a revelação da palavra de Deus se revela através de sua palavra. Ou seja, né, uma revelação consistente, Deus poderia ter usado diversos meios. No começo, quando nós lemos ali no livro de Gênesis, nós percebemos o seguinte, que as pessoas elas viviam diversos anos, né? Então, no começo ali das escrituras, Deus usou principalmente ali a tradição oral. Ou seja, né, foi passando de pai para filho, depois que passou para o neto, passou para o bisneto, e geralmente as pessoas ali de diversas gerações, elas tinham ainda o contato ali com a origem de tudo, né? Então, mesmo pela tradição oral, a palavra ela não se perdia tanto com relação àquilo que tinha sido comentado do original. E hoje nós sabemos, através de alguns experimentos sociais, que à medida que você vai passando para frente, transferindo uma informação para frente, essa informação ela começa a sofrer determinadas distorções, né? Então, ou seja, já tivemos experimentos onde uma pessoa ela faz um determinado movimento ou fala uma determinada palavra e à medida que ela vai chegando, quando passa por 30, 40 pessoas ali, a gente percebe que mudou completamente ali o rumo daquilo que tinha sido passado originalmente. Ou seja, a tradição oral não seria assim uma forma confiável para que nós pudéssemos transmitir, especialmente quando as pessoas passaram a viver menos ali de acordo com a vontade de Deus para a vida delas. Então Deus ele começou a mandar que certos homens eles escrevessem, eles trouxessem ali o registro com relação à palavra de Deus, com relação às experiências que eles tiveram com Deus, com relação às ordens que eles receberam, e a grande maior parte deles, se não todos, né, eles não tinham nem ideia de que estavam escrevendo um livro sagrado, eles não tinham nem ideia que estavam escrevendo um livro que seria referência para outras gerações, para que as coisas elas pudessem ser direcionadas através dos seus estudos, né? Muitos deles estavam escrevendo, né,
cartas para seus amigos, estavam ali registrando de acordo com uma ordem, de acordo com uma direção de Deus, ou até mesmo deixando para um povo específico, no caso o povo de Israel, né? Os livros para que eles pudessem ter como referência, mas nunca imaginaram o alcance e a majestade que seria depois a confecção da palavra de Deus ali. Então a gente percebe que desde Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia ali, né, que começou-se essa questão. E quando nós pensamos como Moisés escreveu a Bíblia, a gente percebe que ele tinha 3 fontes de informação originais. Claro que ele é bastante dotado, digamos, em termos intelectuais, né? Ele tinha aprendido toda a arte, toda a cultura ali dos egípcios, ele tinha ali uma capacidade grande intelectual para poder organizar tudo, toda a informação e compilá-la de uma forma ali para trazer um ensino consistente. Então ele tinha 3 fontes de informação. A primeira delas é a tradição oral, né, que passava de pai para filho e que chegava até ele, ele ouvia as histórias, né? Essa era uma das fontes. A segunda fonte é através dos escritos antigos. A gente vê que, por exemplo, houve genealogias muito bem detalhadas, né? Especialmente no livro de Gênesis, que aconteceu muitos anos antes da chegada de Moisés. Então, obviamente, para que ele pudesse ter acesso a esses registros, acesso a essas genealogias, elas deveriam estar registradas em algum lugar, e ele teve acesso a esses registros para poder compilá-las e colocá-las ali no livro de Gênesis e no restante dos livros da Bíblia, e dos restantes dos livros que ele escreveu. E também a terceira situação ali que ele tinha como fonte é a sua própria experiência com Deus, que Moisés ele foi um homem íntimo, um dos poucos que foi considerado ali um amigo próximo de Deus, né? Ele andou com Deus de uma maneira ali muito reta, muito íntegra e muito próxima. Então, ele teve diversas experiências, ele ouviu diversas direções, ele recebeu diversos ensinamentos, tanto da maneira como ele deveria agir, como também da maneira que ele deveria direcionar o povo. Ele que recebeu os 10 mandamentos, ele passou assim um tempo magnífico na presença do Senhor, em jejum sobrenatural por 40 dias, subindo no monte, vendo coisas espirituais, vendo coisas sobrenaturais, para que ele pudesse formar o tabernáculo e as demais e cumprir as demais ordens de Deus, e tudo isso ele foi registrando. E ao final, né, perto do final da vida, ele já deixou ali um compilado de coisas relacionadas a tudo que aconteceu no Gênesis e a toda a história de Israel que ele viveu. Ele viveu tanto no Egito, né, como também viu o povo sofrendo, como também ele foi o principal motivo ali para que o povo fosse liberto, para que as pessoas elas tivessem ali aquela libertação e a condução até chegar na Terra Prometida. Então a gente vê que Deus ele revelou ali para Moisés, ele trouxe aquela ordem, mas Moisés ele não tinha ali uma intenção de escrever um escrito sagrado, mas sim um escrito que registrasse as coisas que Deus falou e as direções que ele tinha dado através da aliança que ele fez com o povo, para que as gerações posteriores pudessem consultar, especialmente das gerações do povo de Israel. Mas jamais pensou no algo tão magnânimo como se tornou a palavra de Deus. Então, esse foi ali um exemplo, né, do primeiro registro bíblico e da maneira como a Bíblia começou a ser escrita. Na verdade, se nós pensarmos na palavra de Deus, né, ela é uma revelação progressiva. Deus não deu a revelação por completo num primeiro momento, mas ao longo da história ele foi revelando trechos e trechos, mandando com que homens escrevessem ali a palavra de Deus para que ela fosse acrescida até ela chegar da maneira como chegou para nós hoje. Então, esse aí é um ponto importante para a gente estar meditando. Outra coisa, né, que nós podemos destacar é que a maior parte da palavra de Deus, ela revela coisas que ele mesmo fez ou que ele mesmo falou. Ou seja, né, a maior parte da palavra, né, quando falamos a Bíblia, a palavra de Deus, é isso mesmo. Né, a maior parte é Deus falando, né, é a Trindade falando, Pai, Filho e Espírito Santo, se movendo, falando através dos servos dele do passado, no Antigo Testamento, através dos profetas, falando através principalmente do seu Filho e dos apóstolos no Novo Testamento, e a gente vê uma série de situações onde boa parte das Escrituras ela dá essa ênfase. Uma das coisas que nós podemos destacar, principalmente no Antigo Testamento, um livro que normalmente a gente não tem esse prazer de ler, né? Mas que é um livro muito importante para o contexto bíblico, que é o livro de Levítico.
O livro de Levítico, os 8 primeiros capítulos, são só coisas relacionadas à lei, né? Falando da lei dos sacrifícios, as ofertas, falando de diversas coisas que o povo deveria obedecer, diversas atitudes que deveriam ser tomadas de acordo com cada situação. Então, existe ali uma série de coisas detalhadas relacionadas a esse tipo de cerimonialismo. Mas quando nós olhamos atentamente, todos esses 8 capítulos foram todos ali direcionados por Deus. Foi Deus falando a respeito da maneira como ele queria que as coisas acontecessem. Então a gente percebe que esses capítulos, por mais que de repente a gente passe batido no primeiro momento, é Deus falando ali. Então, se Deus ele direcionou 8 capítulos só para falar com aquele povo, significa que nós devemos atentar e estudar com mais afinco para entender os propósitos, os princípios que Deus quer ensinar através daqueles textos, né? Isso aí é um princípio que nós devemos nos atentar. Outra coisa que nós também podemos destacar é com relação aos evangelhos. Os evangelhos, eles falam especificamente da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falam desde o nascimento até a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua subida aos céus, né? Então, eles relatam toda a vida de Jesus Cristo, tirando alguns pontos e alguns ensinamentos principais que servem não somente para a igreja daquela época, mas serviu para a igreja ao longo da história cristã. E realmente, né, se Deus ele dedicou ali 4 livros inteiros somente para falar a respeito de seu filho, a respeito da sua vida e da sua obra, significa também que nós devemos atentar para esses livros para entender, né, o que Jesus ele veio fazer, o porquê, quais foram os seus ensinamentos, para que nós possamos aplicá-los à nossa própria vida. Então Deus ele vai se revelando através da palavra, né, Deus vai se revelando ao longo da história, e no final a Bíblia acabou sendo compilada dessa forma, né? São uma série de livros. A gente vai falar de informações mais para frente, mas adiantando um pouco, são cerca de 66 livros. A Bíblia, na verdade, não é um único livro escrito, mas 66 livros que foram compilados e que eles têm um único propósito, que é revelar a Jesus Cristo e nos conduzir até a salvação. Então esse aí é o ponto principal aí que nós devemos estar meditando na palavra de Deus. Aí entra uma questão, né, que nós ouvimos muito. A Bíblia não merece crédito porque ela foi escrita por homens, como se fossem ali algumas pessoas, né, que de repente se juntaram e combinaram. Não, vamos escrever um livro sagrado, vamos dizer que esse livro é sagrado, para a gente poder enganar o máximo de pessoas para, né, de repente arrecadar alguma coisa, para de repente enganar mesmo, prender essas pessoas dentro de uma religiosidade, ou até mesmo fazer algum tipo de brincadeira, algum tipo de situação ali, né, de experimento social, sei lá, né? Algumas pessoas pensam dessa forma, que a Bíblia foi escrita por homens por motivos ali não tão nobres, vamos dizer assim. Mas vamos ver o que ela fala a respeito disso. Abre em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver o que está escrito e vamos meditar um pouco a respeito dessa palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos entender algumas coisas antes de estar meditando nessa palavra que nós acabamos de ler. Primeira coisa, né, que nós devemos entender é que a Bíblia é um livro único. Ela não tem assim um precedente na história que remeta a um livro como a Bíblia. Por quê? Se nós compararmos com outras religiões, todas as Bíblias que se referem a um livro sagrado, digamos assim, todas elas foram baseadas em um guru que foi lá e escreveu esse livro segundo sua sabedoria, segundo seu entendimento, e aquele livro se tornou uma referência para aquela religião específica, né? Se tornou aquele livro sagrado. Então, ou seja, a Bíblia ela não funciona dessa forma. Não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia, mas a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores, né? Que podem ter sido
mais ou menos, mas a contagem ali, digamos, está em cerca de 40. Esses autores, eles escreveram num intervalo de 1.600 anos aproximadamente, e muitos deles não conheceram os escritos uns dos outros, não souberam que os outros escreveram, viveram em contextos diferentes, em épocas diferentes, em terrenos diferentes, em culturas diferentes, e mesmo essas pessoas escrevendo de uma forma tão assim diversa, vamos colocar assim, ainda assim eles conseguiram unir tudo num único propósito, e esse propósito é a salvação que há em Jesus Cristo. É interessante a gente pensar nisso, porque se nós juntarmos, por exemplo, 5 pessoas, vamos colocar assim, né? E essas 5 pessoas elas forem criar uma redação a respeito de um tema comum, vamos falar sobre amor ou alegria ou dia a dia, né? Qualquer coisa que nós formos falar, esses 5 textos vão ser 5 textos completamente diferentes, opiniões completamente diversas, e dificilmente os 5 eles vão dar uma liga de forma que todo mundo pense igual e um complete o outro ali, né? Isso não vai acontecer e com nenhum tipo de tema e com nenhum tipo de pessoa. Humanamente isso é impossível, né? Imagine só pegando 40 pessoas que não se conhecem dos mais diversas épocas, das mais diversas culturas, e fazer com que elas escrevam sobre um assunto que ganhe liga, né? Que dê coerência, que faça com que haja uma liga, uma linha, que tudo se ligue e realmente vá terminar em Cristo. Então isso é uma situação ali que nós devemos pensar, já começa um milagre sobrenatural nessa forma, né? Dessas 40 pessoas escrevendo dessa forma. Outra coisa que nós devemos pensar é que elas também tinham os mais variados níveis intelectuais, né? Não eram somente os mais bem dotados, os mais inteligentes. Nós tínhamos entre os autores pastores de ovelhas, nós tínhamos criadores de gados, nós tínhamos teólogos, nós tínhamos escribas, sacerdotes, tínhamos pescadores, tínhamos ali fariseus, tinham diversas pessoas com os mais diferentes níveis intelectuais também escrevendo, né? Então não foram somente os mais bem dotados, os escolhidos ali para estarem fazendo esse tipo de obra, mas o Senhor, ele permitiu que essa obra fosse feita realmente por pessoas que talvez diante da sociedade não tivessem tanta capacidade assim, embora alguns tivessem sim, né? Alguns tivessem uma boa, digamos, condição intelectual, o caso de Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo, mas tinham pessoas que eram consideradas iletradas, né? O caso de Pedro e João, que quando os fariseus viram, eles falaram, mas peraí, esses caras são iletrados, como é que eles estão falando com essa ousadia e com essa sabedoria, né? Eles não conheciam nada assim em termos de escolaridade, mas eles tinham a sabedoria que vinha do alto, eles tinham andado com Jesus e tinham aprendido dele a palavra de Deus e tinham ali a sabedoria do Espírito Santo juntamente com eles. Então essas pessoas, elas se ligaram e formaram ali os escritos da palavra de Deus, né? Agora, falando especificamente do texto que nós lemos, ele fala assim que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, né, nenhum deles simplesmente, como eu disse no começo, pensou, não, hoje eu vou escrever a palavra de Deus, hoje eu vou completar essa obra, eu vou escrever isso que vai ser legal, né? Ninguém pensou dessa forma. As pessoas simplesmente elas foram escrevendo em obediência. Algumas delas, elas simplesmente quiseram escrever para tá alertando o seu amigo, tá alertando a sua igreja, tá alertando ali o determinado povo, mas nenhum tinha ali essa pretensão de escrever um livro sagrado, né? A gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo ou para as igrejas que ele estava ali fundando, né? Porque ele foi um missionário, estava fundando diversas igrejas, e teve cartas que ele escreveu ali para os seus amigos, cartas de motivação, né? E de ensino, como no caso de Timóteo, como no caso de Tito. A gente vê ali Pedro escrevendo também para a igreja. A gente vê o Lucas, ele fazendo relatos a respeito da vida e da obra de Jesus. A gente vê também ele fazendo relatos do início da igreja até ali o momento em que Paulo foi preso em Roma. Então a gente vê ali diversas situações que estão acontecendo onde a Bíblia está sendo formada, mas com diversos tipos de pessoas e diversos níveis de situação intelectual. Mas todas elas, ninguém estava querendo realmente escrever a Bíblia. Eles estavam ali, né, com o intuito de fortalecer a igreja, de escrever ali a palavra de Deus, e no final, né, Deus, através do Espírito Santo, ele escolheu alguns livros ali que ele mesmo inspirou,
compilou esses livros e fez com que se tornassem, né, direcionando a igreja para que se tornassem a palavra de Deus, e ali fosse ali um manual para que a igreja fosse direcionada ao longo das eras, ao longo dos séculos, né? Então, a Bíblia, como nós temos hoje, ela foi uma revelação progressiva, e embora as pessoas elas não tivessem essa intenção de escrever a Bíblia, ninguém escreveu por vontade humana, mas o Espírito Santo foi inspirando aquelas pessoas e fazendo com que aquilo que é da vontade de Deus para que fosse revelado para as pessoas através dos séculos estivesse ali registrado, e hoje, graças a esse mover sobrenatural, é que nós temos a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então esse aí é um ponto importante para nós, né? Então, esse tópico nós vamos encerrar agora, né? O tópico 2, nós vamos falar um pouquinho a respeito do propósito da Bíblia, né? Lembrando que o nosso objetivo não é nos aprofundarmos dentro de um contexto teológico, claro que teríamos muitas coisas mais para falar a respeito da palavra de Deus, mas hoje, né, por conta do tempo e por conta do nosso propósito de estar falando ali numa situação mais básica, numa situação mais, mais tranquila a respeito da palavra de Deus, então a gente vai só falando o que é necessário para que a nossa fé seja fundamentada com relação à escrita da Bíblia, tá bom? Então a gente vai para o nosso tópico 2, o propósito da Bíblia, que nós vamos começar a falar agora. Bom, para a gente estar falando um pouquinho a respeito desse tópico 2, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, tá bom? Abra aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Note só, né? Quando nós falamos a respeito do propósito da Bíblia, a Bíblia tem uma parte muito prática para a nossa vida, uma parte muito prática para o nosso dia a dia, para trazer um alinhamento para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, Jesus, né, o Filho de Deus. Então, esse é, digamos que seria o nosso principal propósito. Mas para que isso aconteça, a gente viu aqui que ele falou sobre 4 tópicos que nós podemos dividir em 2 partes. Primeiramente, ele fala sobre ensinar e corrigir, né? Ou seja, ensinar aquilo que é certo, principalmente com base em doutrinas, e corrigir aquilo que está errado, também doutrinariamente, porque nós temos muitos erros de interpretação, nós temos muitos erros ali que acontecem ao longo da trajetória cristã. Então a Bíblia ela tem essa questão de, à medida que nós vamos lendo, ela se explica a si mesma e ela vai se, digamos, se confirmando, né? Um ensinamento que foi falado por Jesus se confirma de repente nos ensinamentos de Paulo, que vão se confirmar nos ensinamentos de Pedro e assim por diante, né? Então as doutrinas elas são baseadas nesses ensinos que vão se confirmando ao longo da palavra de Deus. Esse é um ponto importante aí para a gente interpretar corretamente. O que acontece hoje, né? A Bíblia, se nós pegarmos os textos fora dos seus devidos contextos, nós podemos provar absolutamente qualquer coisa. E essa é a grande questão que gera, né, essa confusão que nós vemos hoje, né? Existe até uma confusão doutrinária, existem diversas opiniões sendo formadas a respeito do que é certo, o que é errado, a respeito das coisas, porque muitas pessoas elas querem ter uma situação no seu coração, elas formulam ali uma doutrina na sua mente, e vão caçar na palavra de Deus versículos que validem aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão fazendo ou aquilo que elas estão desejando que seja verdade. E aí, através dessa situação, vão pegando os seus textos fora dos seus contextos, junta os textos um com o outro, fica meio tortinho, mas para quem não conhece nada da palavra de Deus, simplesmente ele engole, porque ele lê lá, realmente está escrito, né? E ali acaba engolindo. Mas quando você lê o texto completo, quando você lê o todo da palavra de Deus, você vê que aqueles textos eles não se encaixam, né? Que aquela doutrina, que aquele pensamento, muitas vezes ele não vai se encaixar no todo, naquilo que Jesus
ele vem ensinando, naquilo que os apóstolos ensinaram e daquilo que foi ensinado ao longo da história da igreja. Quando, por exemplo, né, uma coisa que a gente aprende é que quando eu tenho uma revelação, digamos assim, da parte de Deus, que ela não é confirmada por Jesus, que ela não é confirmada pelo ensino dos apóstolos, não é confirmada ali ao longo da história da igreja, muito provavelmente, com 99,999% de certeza, essa revelação ela vai estar errada, né? O ensino da palavra de Deus é um ensino reto, né? Um ensino ali que ele vai se confirmando ao longo da história, e Deus não tem uma nova revelação para os dias de hoje, né? Mas sim uma continuidade. A palavra de Deus ela não muda, ela é imutável, né, ao longo das eras. Pode mudar os contextos, pode mudar ali os tempos, mas a palavra de Deus ela permanece e dura para sempre. Então esse é um ponto importante, eu ter essa imutabilidade da palavra de Deus de forma que realmente eu possa aplicar isso na minha própria vida e continuar perseverando dentro dessa jornada, dentro dessa caminhada cristã. Então esse é um ponto importante aí para nós. Dentro dessa questão, né, voltando ali para a questão doutrinária, a Bíblia nos ensina aquilo que é correto. Quando falamos aquilo que é correto em termos de doutrina, a gente vai pensar a respeito de salvação, a respeito do Espírito Santo, a respeito de cura, a respeito da volta de Jesus, a respeito da doutrina da igreja, a respeito, né, da doutrina do pecado e das demais doutrinas básicas da palavra de Deus. Ela tem um ensinamento onde você vai juntar tudo, né, onde você vai ver o que Jesus ensinou a respeito de determinado tema, depois vamos ver o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, e a gente vai vendo, né, os pontos que são pontos em comuns, e isso vai formando a doutrina, né, isso vai formando aquilo que a Bíblia está querendo dizer. E quando nós pensamos nessas situações, nós devemos sempre levar do Gênesis ao Apocalipse, né, os princípios importantes que nós devemos guardar estão ali dentro da palavra de Deus como um todo, né? Quando nós queremos provar alguma coisa, como eu disse, você tira o seu texto dentro do seu devido contexto e faz toda uma história em cima daquilo, né? Só que quando você estende o todo, é como se você tivesse aquele joguinho de lógica, né? Que tem que enfiar o triângulo lá no triângulo, o quadrado no quadrado e a bolinha na bolinha. Se você quiser colocar o quadrado na bolinha, ele não encaixa. É a mesma coisa. Quando você pega essas doutrinas malucas que muitas vezes são inventadas por aí, tenta enfiar no todo da palavra de Deus, ele não encaixa, ele não entra, né? A doutrina ela não vai. Então, por isso que muitas pessoas falam, olha, hoje não precisa ler a Bíblia, não é importante ler a Bíblia, basta você ter fé naquilo que as pessoas estão falando, que tudo vai dar certo, né? Mas não é assim. A gente precisa realmente estar confrontando todo o ensinamento que nos é dado, seja pelo pastor, seja pelo professor, pelo discipulador, por qualquer pessoa que esteja nos ensinando a palavra de Deus, para que você confronte aquele ensino com o que está escrito na Bíblia, para que você veja se aquele ensino realmente é o ensino que está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então esse é um ponto importante. E a gente vê que isso é incentivado até mesmo pelos apóstolos, né? Paulo, ele estava pregando em Tessalônica, houve uma confusão ali, ele teve que sair daquela cidade e desceu para uma outra cidade. Ele chegou numa cidade chamada Bereia. E quando ele foi ensinar a mesma coisa que ele ensinou em Tessalônica para os bereanos falaram, opa, peraí, Paulo, deixa eu ver se isso aí está de acordo com as escrituras. Eles foram verificar se aquilo estava de acordo com as escrituras, e uma vez que eles perceberam que estava tudo certo, eles falaram, está tudo certo, agora a gente está aceitando aquilo que você está falando. E Paulo incentivou, né? Falou que os crentes de Bereia eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles foram verificar tudo aquilo que estava sendo falado, confrontar com as escrituras sagradas. Ou seja, né, a gente precisa confrontar. Quem não gosta de ser confrontado é geralmente quem está ensinando mentira, né? Ou quem está sendo movido pelo orgulho, está sendo movido pelo ego, então não gosta de ser confrontado. Mas a palavra de Deus ela tem sempre que ser confrontada, né? A Bíblia ela tem que ser ali colocada preto no branco para que a gente possa ter um ensinamento correto, e principalmente o ensinamento correto sempre vai nos levar a uma experiência verdadeira e genuína com Jesus Cristo. Não vai ser simplesmente uma experiência intelectual, mas vai ser uma experiência sobrenatural de um relacionamento vivo com Deus vivo e com Deus Santo. Então, é isso que a palavra de Deus ela tem que fazer para nós em termos doutrinários.
A outra questão que ela nos aborda, né, com relação aos propósitos da palavra de Deus, é com relação à vida cristã, né, com relação ao nosso caminhar, ao nosso dia a dia. Ou seja, ela repreende as minhas más atitudes, ela repreende as minhas más ações e me ensina, me educa na justiça, ou seja, faz com que realmente eu tenha atitudes corretas diante do Senhor. Então a palavra de Deus ela vai trazer essa transformação de atitude, de pensamentos e de intenções do coração na minha vida. A palavra de Deus ela sempre vai me confrontar nesse sentido. Um crente, uma pessoa que fala que anda com Jesus, né, que fala que está com ele, mas anda nas trevas, faz coisas erradas, é desonesto, é mulherengo, é uma pessoa ali que não é confiável, é uma pessoa que mente, ou seja, essa pessoa não está realmente transformada em Cristo Jesus, ela está ou se enganando a si mesmo ou tentando enganar outras pessoas, né? O servo de Deus ele tem que andar como Deus andou, né? Ele tem que andar na luz. Deus é luz e ele anda na luz e nele não há trevas. Então o crente ele pode até errar. Uma coisa é você errar, mas uma vez que você errou, você admite o seu erro, corrige o seu erro e passa a andar no caminho certo. Agora o que não pode é você viver numa constante carnalidade. Isso mostra que o seu encontro com Jesus talvez não tenha sido verdadeiro, talvez não tenha sido ali um encontro transformador realmente, né? Precisa realmente ter essa mudança que Jesus ele pode trazer na sua vida. Então, as atitudes elas são corrigidas ao longo à medida que nós caminhamos com Jesus. O caminhar com ele vai trazer essa correção, né? Vai tirar a mentira, vai tirar o ego, vai tirar a amargura, o ressentimento, a ganância, a avareza e vai colocar outras situações, né? De amor, de alegria, de paz, de paciência, de domínio próprio, de firmar a vida na verdade, de procurar realmente as coisas do alto, procurar ter uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. Então, toda essa mudança que acontece na nossa vida, ela é fruto daquilo que a palavra de Deus está nos transformando. Então a palavra de Deus ela transforma a nossa vida, tirando as coisas ruins e acrescentando coisas boas. Então essa transformação é uma transformação contínua que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. A gente nunca vai chegar à perfeição nessa vida, mas devemos estar em constante crescimento, né? Não podemos viver uma estagnação ou aceitarmos o pecado ali fazendo parte ali do nosso dia a dia. Então esse é um ponto aí para a gente estar pensando e para que nós possamos estar, né, fazendo as correções necessárias com relação ao propósito da Bíblia nas nossas vidas. E por fim, para a gente finalizar esse tópico, no verso 17, ele fala o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, né, para que nós possamos andar da melhor maneira para expressarmos a glória de Deus, né, para que nós possamos realizar a obra de Deus, para que nós possamos falar daquilo que Deus está transformando a nossa vida, para que nós possamos ajudar outras pessoas a passarem por esse processo de transformação, para podermos ensinar a palavra de Deus à medida, né, que as pessoas necessitarem e quiserem ser ensinadas. Então, toda essa capacitação ela vem através também do Espírito Santo nos usando à medida que a palavra de Deus nos transforma. Então, nós vamos tentar ser cada vez mais parecidos com Cristo, nós vamos ter atitudes cada vez mais alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida, com o propósito de Deus para a nossa vida, e vamos procurar ajudar as outras pessoas ali dentro do sentido de conduzi-las a Cristo no processo de salvação e ajudá-las a crescer espiritualmente dentro da nossa experiência e dentro do chamado que nós temos diante do Senhor. Então, esse aí é o propósito da Bíblia para as nossas vidas, é a maneira como ela nos transforma. Agora, dentro do nosso próximo tópico, nós vamos ver o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de situações básicas ali, de informações básicas da palavra de Deus. Conhecer um pouco melhor a Bíblia, né? Conhecer um pouquinho melhor a respeito dessas informações para a gente estar finalizando a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo tópico. Bom, então vamos lá conhecer um pouquinho mais da nossa Bíblia, né? Falar algumas informações básicas com relação à palavra de Deus. E a primeira coisa que nós vamos falar um pouquinho é a respeito das divisões da Bíblia. A Bíblia ela é um conjunto de livros, como a gente falou em tópicos anteriores, né? Ela é formada por 66 livros
E esses 66 livros são divididos em dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele fala principalmente com relação à lei, a lei que veio de Moisés, com relação à história de Israel e as coisas que aconteceram com Israel ao longo do tempo, né? A sua origem, a sua história, a maneira como Deus trabalhou com esse povo, porque esse povo foi ali o primeiro povo escolhido por Deus para ser os representantes dele nessa terra, né? Então Deus ele trabalhou profundamente com esse povo. Por enquanto, né, ele está deixando de trabalhar para trabalhar com a igreja, mas vai voltar no final dos tempos a trabalhar com Israel para cumprir as suas promessas, para cumprir os propósitos que ele deixou ali pendentes até esse determinado momento. Então Deus ele não deixou Israel de lado, mas vai voltar a trabalhar com esse povo amado e certamente eles vão encontrar a salvação enquanto, né, nação, enquanto povo na presença de Deus. Então, o Antigo Testamento ele é formado por 39 livros e o foco principal é a lei e a história do povo de Israel, né? A vida, a obra, as coisas que aconteceram, a maneira como Deus agiu na vida deles e todos os acontecimentos que vieram ali posteriormente, esse relacionamento do povo com Deus, ora bem e ora, né, não tão bem assim. Depois vem o Novo Testamento, ele vem com 27 livros, né, dos 66, 27 livros eles dizem respeito ao Novo Testamento, e o principal foco do Novo Testamento é a vida e a obra de Jesus Cristo, e depois, né, o nascimento da igreja, os representantes de Jesus aqui na Terra, né, as primeiras pessoas que tiveram aliança com ele, que foram salvas, que fizeram parte ali do corpo de Cristo, essas primeiras pessoas formaram a igreja e depois propagaram o evangelho da salvação, e à medida que as pessoas foram crendo, foram se agregando a essa igreja para formarmos o que nós temos hoje, né? Essa questão do corpo de Cristo sendo lançado por todo mundo. Então esses 27 livros eles falam principalmente com relação a essa época. Os evangelhos falando da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo, o livro de Atos falando do início da história da igreja, e as cartas, tanto de Paulo, como de Pedro, como de João, né, e dos demais apóstolos ali, falando a respeito das doutrinas e da maneira como nós devemos viver da melhor forma para que nós possamos agradar a Deus. Então, o Novo Testamento ele é baseado nessa aliança, né, nessa aliança aí de Deus para com a igreja. Com relação às divisões de capítulos e versículos, se você reparar na sua Bíblia, você vai ver que existem alguns números grandes em cada livro, né? Que vai de acordo com o número de capítulos que cada livro é dividido, e depois você vai ver alguns números pequenos, né, que são os versículos. E aí nós damos a referência, né? João, livro de João, capítulo 3, versículo 16, né? Por exemplo, e existem essas divisões na Bíblia que nós vemos hoje. Só que essas divisões, elas não fazem parte do original da Bíblia, né? Elas foram colocadas ao longo da história para facilitar com que nós possamos encontrar os textos, encontrar os versículos, encontrar os textos para determinados contextos e para determinadas doutrinas, assim, para que nós pudéssemos estudar melhor as doutrinas e encontrar com mais facilidade esses textos escritos. Então, por isso que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, né? Então, a gente vai... É uma coisa que nós usamos bastante, né? Ela vai servir por referência para que você possa memorizar as escrituras, para que você possa buscar ali os textos na palavra de Deus, mas a gente tem que saber que originalmente não é assim. As pessoas procuravam na raça, por exemplo, né? Quando fala que Jesus achou determinado texto nas escrituras, ele sabia exatamente onde aquele texto estava por manipular a palavra de Deus, por manipular as escrituras, mas não havia ali uma referência como há hoje para nós em termos de capítulos e versículos. Então, isso é uma coisa importante de saber. Outra coisa que nós devemos saber é com relação às línguas originais. A Bíblia, obviamente, ela não foi escrita originalmente em português, né? A gente, embora tenhamos aí diversas Bíblias hoje para serem vendidas, para serem, né, adquiridas ali na nossa própria linguagem, mas ela não foi originalmente escrita em português. As línguas originais da Bíblia são o hebraico, o grego e o aramaico, sendo que o hebraico, né, o Antigo Testamento e algumas partes em aramaico, e no Novo Testamento a gente vê ali o grego, né, o grego sendo a nossa principal língua ali para
que foi usada para escrever a palavra de Deus. E depois o que nós temos hoje são traduções, né? São traduções dessas línguas. O que nós temos é uma tradução da Bíblia e muitos servos de Deus ao longo da história dedicaram a vida inteira para estar traduzindo a Bíblia para as nossas línguas originais que nós vemos no mundo, né? A língua em português, por exemplo, ela foi traduzida principalmente por João Ferreira de Almeida, né? E ele traduziu o Novo Testamento e depois traduziu de Gênesis até Ezequiel. Aí ele veio a falecer e uma outra pessoa acabou completando o trabalho dele, mas a obra ela ficou ali chamada, né, a Bíblia Almeida, que normalmente nós conhecemos. E aí nós caímos aqui no nosso último tópico, que seriam as versões da Palavra de Deus. A gente geralmente pega as versões mais antigas, que são a Almeida, Revista e Corrigida, uma referência à tradução de João Ferreira de Almeida, né, que teve a primeira tradução na Revista e Corrigida, e depois temos também a Bíblia Revista e Atualizada, né, que também é uma Bíblia com algumas correções ali de tradução, algumas situações para melhor entendimento, então por isso que nós temos algumas diferenças aí quando a gente vê, a minha Bíblia está diferente daquilo que você está lendo. Por que existe isso? É uma diferença de traduções. Eu mesmo estou usando a Bíblia Revista e Atualizada, que é a que eu gosto. Eu sou das antigas, né? Eu gosto das versões mais antigas, então eu uso essa revista e atualizada. Mas também nós temos versões na linguagem de hoje, né? Versões que são traduzidas para um português brasileiro, português mais dos nossos dias. Porque essas versões aqui de João Ferreira de Almeida, elas foram um português mais de Portugal, né? Por isso que nós vimos tanto vós, tu, né? Então a gente vê essa linguagem mais aportuguesada por conta dessa situação, né? De João Ferreira de Almeida ele ter sido português. Mas nós temos versões para o português brasileiro e também, né, para a linguagem de hoje, que é a nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, e temos também a NVI, a nova versão internacional, que são uma linguagem mais fácil, que são uma linguagem que você tem um melhor entendimento da palavra de Deus, né? Você consegue ler e entender melhor, mas aí vai uma questão de gosto, uma questão de preferência, as versões que você vai adotar para estar lendo. Mas quando você estiver lendo, né, e ver de repente que eu leio, você fala, poxa, mas a minha Bíblia está diferente. Por que existe essa diferença? Por conta das traduções, tá bom? Embora as palavras elas sejam colocadas de forma diferente, mas o sentido ali sempre vai ser o mesmo. Então, quando você lê, não pode mudar o sentido, né? O sentido ele vai ser o mesmo, as escrituras elas vão ser as mesmas, então isso não vai fazer uma diferença, digamos, em termos doutrinários, em termos de interpretação, né? A gente sempre vai ter aquela questão do principal propósito, o principal foco da palavra de Deus ser a salvação que há em Cristo Jesus, tá bom? Então, acho que é isso, né, para falar sobre a Bíblia hoje. Né, esse foi o nosso tema aí para as nossas escrituras. Você pode estar se aprofundando em termos de Bíblias de estudo, né? Existem excelentes Bíblias de estudo para você estar adquirindo. Tem também manuais bíblicos, temos enciclopédias bíblicas que você pode estar indo atrás, além de outros livros de referência aí que falem sobre a palavra de Deus, que expliquem melhor as origens das escrituras. Mas para hoje, né, acho que isso é o que basta. Nós temos esse conhecimento básico e que realmente esse conhecimento venha a ser bênção na sua vida, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, vamos estar encerrando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você, né, deseja compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhe, né, para que outras pessoas possam também conhecer um pouco melhor a palavra de Deus. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E, né, clique no sininho para que você possa receber todas as notificações aí quando os vídeos eles forem lançados e estiverem disponíveis aí no nosso canal, tá bom? Visite o nosso site, visite as nossas redes sociais, www.auxiliobiblico.com e Facebook, Twitter e Instagram /Auxílio Bíblico. Os links vão estar na descrição. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, tenha aí um excelente restante de dia e medite a respeito da palavra de Deus, medite a respeito das coisas que forem faladas, procure se aprofundar nesse tema, né, da questão da palavra de Deus e da maneira como ela pode te ajudar a ter uma vida cristã melhor e mais profunda e de forma que ela também possa te auxiliar a você estar na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.